Oi gente, tudo bom com vocês? Pra quem ainda não me conhece, eu sou Alan Carvalho, moro na Argentina e eu tenho feito uns vídeos contando umas histórias de algumas situações que eu passei aqui ou que eu venho passando por aqui. E pra ser mais específico, no último vídeo eu contei de quando eu saí pra um date, saí pra um encontro com um garoto. E algo me surpreendeu, que eu achei muito engraçado, que foi, na verdade, me mandarem mensagem no Instagram perguntando se eu realmente era gay, que a pessoa não sabia. Enfim, isso foi engraçado pra mim porque faz muito tempo que alguém me pergunta isso. Até porque eu acho que é bem visível, não sei. E não que eu tenha problema algum também, podem perguntar, não há problema nenhum nisso. Só que achei engraçado, porque faz muito tempo realmente. E daí eu tive uma ideia de contar aqui como foi quando eu me assumi pros meus pais. E como foi todo esse processo também, que eu acho que é uma história interessante, algo que eu posso contar aqui pra vocês, que é algo bacana também. Então eu já peço para vocês deixarem um like nesse vídeo, porque isso é muito importante para chegar a outras pessoas também, para conhecerem essa história. É claro que se você é novo aqui, ou se você viu que ainda não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que saírem no canal. Eu vou tentar aqui montar uma linha temporal para ver se fica mais explicado, mas eu realmente não sei se isso vai dar certo. Eu acho que a gente tem que começar que eu sempre fui uma criança mais que gostava de ficar na minha, não era muito de brincar na rua ou coisas assim. E ali pelos meus 11 anos, eu acho que eu comecei a me entender como pessoa mesmo, sabe? Eu comecei a ter mais noção das coisas. E mesmo assim, eu era um pouquinho atrasado realmente. Se a gente for comparar com as crianças de hoje em dia, de 11 anos, com os pré-adolescentes, eles estão bem à frente do que eu já fui, ou de como as crianças também eram nessa época, na minha época, porque isso já faz um bom tempo. Então, ali com os 11 anos, eu comecei a ver que eu não tinha muito dos interesses que os outros garotos tinham. Mas pra mim, era só isso, não era algo que me importava muito, não era algo também que eu tava entendendo, certo? Então, eu só via que eu não tinha os mesmos interesses, sei lá, de brincar com coisas de garotos realmente, ou que são ditas como garotos. Eu acho que a gente tem que explicar bem isso, porque são coisas que são ditas como coisas para garotos, mas não que necessariamente são. Eu gostava de brincar assim na rua, só que não era algo que, sei lá, me atraía tanto. Eu gostava mais de ficar sozinho em casa ou assistindo uma TV. Eu era mais assim, mais na minha realmente. Só que conforme os anos foram passando, ali pros 13, 14, eu comecei a ver que esses interesses também estavam mudando e que eu não estava me sentindo atraído por garotas. Então, com os meus 13, 14 anos, eu comecei a perceber que realmente eu não me sentia atraído por garotas, como os outros garotos, mas que sim, eu me atraía por garotos. E isso começou a me deixar muito inquieto. Eu comecei a ficar cada vez mais fechado, porque eu não estava entendendo, obviamente. A gente tem que colocar também o contexto da época, não era como hoje em dia, onde tem trilhões de séries falando sobre isso, onde tem muitos documentários, onde se fala na TV muito mais facilmente e abertamente do que naquela época, 15 anos atrás, digamos. Não era assim. Na verdade, a referência que tinha de gay na TV naquela época era, na verdade, aqueles personagens super estereotipados e que as pessoas, na verdade, tiravam sarro, sabe? Então, na verdade, os personagens que tinham estavam lá para as outras pessoas caçoarem. E isso, é claro, me deixava mais retraído ainda, porque eu não queria que isso acontecesse comigo. Então, quando eu já tinha uns 15 anos, estava ali entre o segundo, terceiro ano, acho que era o segundo realmente, eu comecei a namorar uma garota. Eu me forcei a namorar uma garota porque eu queria esconder tudo que estava acontecendo comigo. E foi com isso, estando namorando, que eu comecei a perceber que na verdade eu tava com a pessoa porque eu gostava dela como pessoa, gostava da companhia, gostava de conversar, mas não me sentia atraído fisicamente pela pessoa. Então, eu comecei a colocar esses contrapontos na minha cabeça, ainda não estava entendendo realmente. Isso me deixava frustrado, deixava bem irritado. Meu comportamento também já estava mudando. E os meus pais, eles sempre conversaram muito comigo. Eles sempre foram muito de conversar. Muito antes de chegar aos 15 anos, meus pais sempre, às vezes, num jantar, sabe, num almoço de domingo, jogavam assim, né, no ar, na conversa, que se eles tivessem um filho gay, não teria problema algum, eles iam amar da mesma forma e que isso não muda em exatamente nada. Eu ficava na minha, ficava bem quieto. A internet já existia também nessa época, obviamente. Não era como hoje em dia, mas já existia. Ali, uma vez ou outra, era época de MSN, a minha mãe tinha pego ali umas conversas, deu conversando com alguns garotos, ela me perguntava, entre ali, né, os 13, 15... Só que eu negava totalmente, falava que não, tá? Falava que era um amigo e coisas assim. E assim a gente seguia a vida. E quando eu tava ali namorando, meus pais também voltavam, né, a falar assim, que se eles tivessem um filho gay não teria problema algum, que eles gostariam até que o filho deles falasse com eles. O namoro não deu certo, a gente acabou terminando, e foi nessa época que eu conheci pessoas novas e comecei a fazer amizade com garotos que eram gays e assumidos.
E eu comecei a perceber que eu tava cada vez me retraindo mais e que isso não tava fazendo bem pra mim e que eu precisava colocar isso pra fora até pra conseguir entender tudo que tava acontecendo e falar com alguém realmente. Por diversas vezes eu ensaiei contar pros meus pais, muitas e muitas vezes. Teve uma vez que eu mandei mensagem pra uma prima falando que eu precisava contar uma coisa pra ela, mas quando chegou na hora, eu inventei outro assunto por cima e não contei, do tamanho medo, né? Eu acho que principalmente era o medo de rejeição, que era o que eu sentia muito na época, era o medo de ser rejeitado. Eu não sofria muito bullying na escola, nunca fui de sofrer muito bullying. É claro que a gente ouvia algumas piadas sim, mas não sentia muito isso de sofrer bullying. De 15 para 16, os meus pais estavam reformando a casa. Então eu fui passar umas semanas na casa da minha avó, que era perto também da minha escola. E então, enquanto eu ficava lá na minha avó, durante a semana minha mãe vinha, trazia as coisas pra mim, trazia comida, essas coisas assim. E eu me lembro que teve uma semana que eu fiquei a semana inteira ensaiando isso que eu queria contar pra ela, que eu queria contar que o filho dela era gay, até porque os meus pais foram muito abertos com isso, sempre falaram comigo. Eu falo que eu sou muito privilegiado, realmente, por ter pais assim. Porque eu sei que não são todas as famílias assim, eu sei que existe muito preconceito. Naquela época já existia, ainda existe hoje. Digamos, a gente avançou muito, né, como humanidade, mas ainda existe sim muito preconceito. Então eu acredito que eu tenho muita sorte de ter os pais que eu tenho. Como eu disse, eu tava passando essas semanas na casa da minha avó. Eu lembro que eu já tinha mais de 16, então eu acredito que devia ser entre 16 e 17, por aí. E era um dia que tinha muita chuva. A semana inteira eu fiquei ensaiando, falar pra minha mãe, e eu liguei pra ela ir lá. Quando ela chegou, eu vi que ela chegou com o carro dela, e eu fui correndo pro carro, tava chovendo muito. Eu abracei ela, eu lembro só de chegar e abraçar realmente ela e falar: mãe, eu te preciso contar uma coisa. E daí eu já comecei a chorar muito. Daí ela falou que podia contar, e cada vez eu chorava mais. E ela começou a perguntar o que estava acontecendo, por que eu tava chorando, e eu não conseguia colocar pra fora, que eu tava entalado realmente, sabe, na garganta, e eu tentava falar e não saía e chorava mais e comecei a soluçar, e ela começou, é claro, a ficar preocupada, achou que tinha acontecido alguma coisa, e até que eu falei: mãe, eu sou gay. E ela me abraçou, ela me deu um abraço muito forte, eu lembro disso, que ela deu um abraço muito forte, os dois já estavam chorando, e ela falou que tudo bem, não era algo que ela não sabia, que ela me amava da mesma forma e que nada ia mudar. Daí eu chorei mais ainda, realmente, muito, 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 muito. Mas nesse momento foi aquela hora que eu senti um alívio, sabe? É muito clichê falar isso, mas é realmente isso. Senti um alívio, parece que assim, 1 trilhão de quilos foi tirado das minhas costas, eu podia finalmente respirar. Eu não cheguei a contar pro meu pai, quando eu falo meu pai, meu padrasto, que foi quem me criou, e quando a minha mãe chegou em casa, ela falou que disse pra ele tava lá e falou que não era nada que eles não sabiam e que eles me amavam da mesma forma. E eu nunca sofri nenhum tipo de preconceito em casa. Eu tive a melhor relação possível com os dois. Ainda tenho muito, né? Uma relação enorme com a minha mãe. Meu pai, infelizmente, já faleceu. E assim, depois desse momento realmente de contar pra ela, contar pros dois, porque daí os dois já sabiam, a nossa relação melhorou ainda mais, sabe? E eu me sentia muito mais leve, sentia que eu poderia falar sobre qualquer assunto. E nesse alívio, eu realmente estava entendendo quem eu era e quem eu poderia ser dali em diante também. A comunidade LGBTQIA+, já é privada demais, sabe? Em diversos aspectos e setores, como empregos, como até mesmo família. Então, assim, na minha concepção, no meu entendimento, aquele momento que eu realmente me privava ali de contar para os meus pais, ou de ficar sempre negando, era a mesma coisa que eu me fechar para todas as oportunidades que eu tinha ali em aberto, sabe? Então, a partir desse momento, eu vi que realmente eu poderia trilhar ali o meu caminho e ser quem eu queria ser e fazer as coisas que eu queria, sabe? Então, me deu uma liberdade muito grande. Eu me senti ali realmente bem poderoso naquele momento. Eu me senti muito feliz. Como eu disse, eu sei que eu sou muito privilegiado de ter os pais que eu tenho, a família que eu tenho. Sei que muitas famílias não são assim, muitas famílias não aceitam. Muitas famílias expulsam os filhos de casa quando eles acabam contando também. Então, eu penso que assim, cada um tem o seu tempo. Não é obrigatório chegar, falar, ter que se assumir. Não, você se assume quando quiser, quando achar que tá pronto. Também, se você vê que em casa não é um momento pra falar, espera então você ser independente, já tá morando sozinho, vai e fala se tiver necessidade, porque eu não acho que seja algo super necessário. Da mesma forma que eu não concordo, porque tem muita gente que tenta tirar a todo custo os outros do armário. Assim como também a gente sabe que tem gays que não são assumidos, que se fazem de héteros e ficam caçoando dos outros que são.
que é algo também que existe muito aí. Na verdade, existe tanto preconceito fora da comunidade LGBTQIA+, quanto dentro. Existe muito preconceito e é algo que, assim, aos poucos a gente vai quebrando, mas ainda a gente tem um longo caminho realmente ali para que isso seja totalmente desfeito. Até porque a sociedade, ela nos cria assim. Então, pra gente ir se desconstruindo é muito difícil, é cada dia um pouquinho. Basicamente foi assim que eu me assumi pros meus pais, foi assim que eu me entendi. Eu lembro que na época eu também ficava bastante irritado, porque o hétero ele só tinha que ser hétero, enquanto eu tava com todo aquele turbilhões de emoções, sabe? Hoje eu também me sinto muito mais seguro morando aqui na Argentina do que no Brasil, porque no Brasil a gente via muita notícia, vê ainda, né? De pessoas da comunidade que são atacadas na rua, que sofrem muito preconceito, então aqui eu me sinto um pouco mais seguro nesse sentido, nunca sofri nada. Óbvio que também existe aqui, existe sim, mas eu acho que aqui eles são muito mais evoluídos nessa questão do que o Brasil, e o Brasil vai demorar muito para isso, principalmente, né, pela política que se instaurou. Então acho que vai ser um pouco mais difícil e vai demorar ainda um tempinho. Então, é isso, pessoal. Deixe o comentário de vocês aqui embaixo, se vocês conhecem alguém que passou por isso ou não. Enviem também esse vídeo, se puder ajudar uma pessoa. Nossa, vou ficar também muito feliz se esse vídeo conseguir ajudar alguém. Se quiserem conversar comigo, eu tô aí nas redes sociais, Instagram, Twitter. Podem me mandar mensagem sem problema algum, a gente pode conversar. Peço para vocês deixarem um like, não esqueça disso, e se inscrever no canal.